Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista, conversa sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, publicados essa semana, mostram que o Amazonas atingiu mais de 2.500 focos de calor em apenas 10 dias. O número registrado nesse período curto já supera a máxima registrada em toda a série histórica para o mês de outubro aqui no estado. Eu estou falando com vocês agora aqui e nesse momento eu estou sentindo que a gente está ultrapassando os 40 graus, e isso com facilidade. Nessa semana em que a gente está gravando, a gente está tendo uma incidência de muita fumaça, resultado de queimadas, resultado desse ambiente todo do verão amazônico, somados aos fenômenos climáticos El Niño, e que, segundo os cientistas, tem tudo para ser aí o momento mais quente da temporada, se não da história. Então, para a gente falar um pouco sobre essa situação de clima extremo, hoje o tema do nosso episódio é falando de clima extremo, em especial aqui na região da Amazônia. Eu trouxe aqui um representante do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, o Cleverson Freitas, que é consultor de agrometeorologia no INMET. Ele é doutorando em Engenharia de Sistemas Agrícolas pela Escola Superior de Agricultura da USP e mestre em Ciências com concentração em Engenharia de Sistemas Agrícolas, e o currículo dele é gigantesco. Quero já agradecer ao Cleverson pela disposição de estar falando comigo aqui nesse episódio de hoje. Obrigado, Cleverson. Olá a todos, olá Denis. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar e falar de um tema bastante importante, né? Pensando na Amazônia em si, né? Uma área que não impacta só vocês, mas todo o país, quando a gente pensa da importância, né, de todo o bioma para nós. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, Cleverson, a gente, claro, para a gente ter uma ideia sobre a condição climática de um determinado ambiente, a gente precisa sondar diversas fontes de dados, dentre eles o próprio INPE que eu comentei e outras agências. Mas hoje a gente está tendo a chance de poder dialogar, conversar um pouco sobre os dados específicos do INMET, que também é uma base de informação muito importante, sobretudo para quem atua no agro e também para outras entidades que fazem uso desse banco de dados, né? Então, considerando essa situação da seca extrema na Amazônia, a diminuição do nível dos rios, que está uma coisa realmente absurda, as imagens, você pode visualizar em qualquer lugar, as imagens são bem assim, graves no sentido de visualização de rios completamente secos. Eu te pergunto, como é que os dados do INMET podem ser melhor usados para entender e monitorar todas essas mudanças? Bom, o INMET, ele é o órgão oficial, né, da OMM no Brasil, e ele, além de outras atividades, é responsável pela grande coleta de dados meteorológicos, né, desde chuva, temperatura, umidade, vento, todas essas variáveis meteorológicas. E nesse caso específico, né, de seca extrema, esses dados, principalmente de chuva e temperatura, né, nos ajudam a tentar identificar esses padrões de seca que já ocorreram ou que podem ocorrer, né, quando a gente analisa principalmente os modelos de previsão de clima, né, e tentar entender e encontrar também, né, tendências de possíveis novos eventos, principalmente nesse caso de chuvas abaixo da média, né, que impacta, né, diretamente nas secas na região amazônica. Além disso, quando a gente pensa em temperatura também, com esse aumento das temperaturas, igual você comentou aqui, estão passando calor aí, né? Além da temperatura favorecer a evaporação, né? Então reduzindo os níveis de água nos reservatórios e também aumentando a evapotranspiração das plantas, né? Ela também favorece a ocorrência de queimadas e de incêndios e impacta aí toda a população. Entendi. Agora, falando sobre a manipulação desses dados, que vocês lidam com essas informações todos os dias, olhando aqui para a Amazônia, olhando para essa condição de fumaça e seca severa, existem alguns desafios de interpretação desses dados que vocês têm que fazer algum tipo de adaptação para ler essas informações? Ou é uma condição que vocês, de repente, já estão acostumados a visualizar a partir da fonte de informações de satélite de vocês aí?
Sim, com certeza desafios a gente encontra, né? Principalmente pensando na região amazônica, que é uma região bem grande, né? Tanto em extensão territorial como também uma diversidade climática, vamos pensar assim, né? Isso acaba sendo um fator desafiador, inclusive para monitoramento de tempo e clima nessas localidades, né? Principalmente a falta de estações de monitoramento em áreas mais remotas, né? Então a gente acaba, claro, usando as imagens de satélite, que podem também auxiliar nesse monitoramento dessas áreas, mas o principal desafio justamente é essa densidade de redes meteorológicas que a gente vê mais escassa em alguns pontos da região amazônica em específico, né? Então, uma vez que a gente tem essa falta de dados, isso acaba impactando também nas previsões, né? Porque o modelo, pensando em modelos de previsão de tempo e clima, né, se você tem uma redução desses dados, você acaba inserindo mais incertezas nesses modelos. Então a gente tem que acabar utilizando outras ferramentas, igual eu disse, né, imagem de satélite, por exemplo, para tentar atenuar esses desafios. Entendi. Agora, Cleverson, a gente visualizando essa condição climática exacerbada e vendo instituições tendo que providenciar atendimento de emergência, eu queria entender como é que funciona a conexão do INMET em formato de colaboração com essas outras instituições, seja governos estaduais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Como é que funciona esse compartilhamento de insights e como é que o INMET, a partir daí, ajuda, né, nesses estudos e nessa condição de mudança climática, no sentido de ajudar na ponta com informações? Como é que funciona essa colaboração de parceria? Então, pensando nessa questão realmente de eventos e projeções, né, o INMET ele atua principalmente na forma de ceder essas informações, né, ceder esses dados para várias instituições nacionais e internacionais que depois eles acabam utilizando esses dados em pesquisas para tentar depois, né, entender quais podem ser, né, quais são as tendências, né, de aumento ou redução das chuvas ou de aumento das temperaturas quando a gente pensa mais a longo prazo. Além disso, o INMET ele desenvolve de tempos em tempos que a gente chama de normal climatológica, né, que são basicamente dados, uma média de 30 anos, que a gente busca tentar caracterizar essa mudança do clima em várias regiões do país, né, onde tem as estações meteorológicas do INMET. Então a gente consegue, à medida que a gente tem esses tempos, esses períodos de tempos, a gente consegue identificar essas diferenças, né, nos padrões climáticos. E, inclusive, o ano passado saiu a última normal climatológica, que é do período de 91 a 2020, e quando a gente analisa essa normal climatológica, ou seja, esses últimos 30 anos, em relação aos anos anteriores, a gente consegue ver mudanças bem notáveis em várias localidades do país, né? Então a gente conseguiu ver aumento das temperaturas em praticamente todas as estações meteorológicas do INMET, a ocorrência de dias mais quentes. Também a gente tem um aumento de chuvas mais intensas, né? Dias com chuvas mais intensas, com maiores acumulados de chuva, e também eventos de secos severas, né, igual o caso que a gente está observando esse ano na região amazônica. Além disso, a gente também conseguiu identificar algumas alterações nos padrões sazonais, né, quando a gente pensa principalmente no Brasil Central, aqui na região centro-oeste, sudeste, um pouquinho do sul da Amazônia, onde a gente tem uma estação seca e chuvosa bem definida, né, a gente conseguiu observar também com essas normais alguns atrasos ou até antecipações desse início da estação chuvosa. Então, de fato, essas normais, elas vêm justamente para a gente afirmar que o clima realmente está mudando, né? Então, com base nessas informações, a gente tem que entender agora como a gente vai se adaptar a essas mudanças. Sem dúvida, e para isso a fonte de dados que vocês têm é crucial para esse entendimento. E aí eu queria que tu, dentro da possibilidade, nos ajudasse exatamente na compreensão desse cenário crítico que a gente visualiza aqui no Amazonas, onde algumas ocorrências de seca extrema estão levando à mortandade da vida selvagem, a condição de manutenção das comunidades locais
bem degradadas e tal. Como é que a partir do olhar do INMET e pela tua experiência a gente consegue entender um pouco sobre esse cenário? O que de fato vem a ser esse clima extremo que a gente está vivenciando? De fato, quando a gente analisa do ponto de vista climático, né, esse cenário de secas, ele tem sido observado justamente por essas chuvas abaixo da média que a gente tem observado nos últimos meses, né? Principalmente essas condições que foram influenciadas pela atuação do El Niño, igual você comentou no início da nossa conversa, né? Esse fenômeno, quando ele está na fase quente, né, que é o El Niño, ele acaba impedindo, né, e desfavorecendo as chuvas nas regiões. E, consequentemente, a gente tem essa redução nos níveis de água nos rios e lagos da região amazônica, né, e a gente acaba observando essas consequências bem sérias, né, de mortandade e também afetando a vida das populações locais, né, as atividades diárias, as suas formas de subsistência e também a economia local, né. Então, principalmente, a gente vê que essa seca, no caso desse ano, tem sido ocorrida, né, justamente por essas chuvas abaixo da média que a gente observa nos últimos meses. Entendi. E aí, Cleverson, com base nesse cenário todo, vocês teriam a possibilidade de trabalhar algum tipo de previsão para futuro no que se refere a essas implicações mais amplas da seca na Amazônia? Vocês enxergam que isso não é algo que vai cessar rapidamente? Ou, enfim, como é que vocês, olhando para o futuro, observam essa condição extrema, principalmente da Amazônia, assim? Quando a gente pensa na Amazônia, né, é um bioma muito importante não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E qualquer alteração nesse bioma acaba afetando a nossa vida. Assim, pensando climatologicamente mesmo, grande parte da umidade que vem para as regiões centro-oeste e sudeste, né, principalmente nos meses de verão, quando vem essa canalização da umidade, né, que a gente também chama de rios voadores, são decorridos justamente pela parte da bacia, né, e da região amazônica em si. Então, uma vez que a gente tem alterações nesses padrões, acaba também afetando a vida das outras regiões do nosso país, né? Mas pensando em cenários futuros, como o INMET ele não trabalha diretamente, né, com essas previsões e projeções a longo prazo, ele é focado mais nas previsões de curto e médio prazo, né, quando a gente pensa em previsões de clima até os próximos 3 meses, a gente vê que, principalmente, por exemplo, desde o final do ano passado, já havia indícios de que esse ano a gente poderia começar a ter a influência do El Niño, né? Então, uma vez que a gente tem esses sinais já com uma antecipação maior, a gente acaba tentando entender quais realmente são os impactos. E no caso do El Niño, justamente essa redução das chuvas em áreas, né, do norte e nordeste do país. Então, a gente acaba vendo mais esses impactos a médio prazo e como isso depois, claro, vai impactar futuramente, né? A gente vai vendo que a cada mês a gente está tendo episódios de temperaturas mais altas também, né? Então isso acaba, vamos dizer assim, sendo um ingrediente, né? Essas alterações de médio prazo quando a gente analisa a longo prazo. Entendi. Bacana. E Cleverson, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouco, em especial para 2 frentes, uma para organizações institucionais e outra para o público em geral. Assim, o que o INMET tem recomendado para os governos e para as organizações no que se refere à tecnologia que o próprio INMET tem, que pode ser consultado por esses organismos, pelo Estado, para lidarem com essa condição da mudança climática cada vez mais evidente, não só na nossa região, mas em outras regiões, e para o nosso ouvinte, uma pessoa que não tem nada a ver com governo, com instituição, mas que usa os dados do INMET, e eu falo isso porque eu sou um usuário do banco de dados, dos satélites, eu gosto muito de estar sempre acessando os dados abertos de vocês. O que você recomenda para as pessoas comuns, né, assim como eu, para acessarem no banco de dados do INMET a fim de ficarem informados? Assim, eu gosto muito das visualizações dos mapas em tempo real, mas eu queria que você comentasse, para governo, instituições, Estado, o que o INMET sugere como consulta, e para o cidadão comum, o que a gente pode também visualizar a partir dos dados do INMET que sejam interessantes? Então, bom, como eu comentei, né, como a gente não trabalha diretamente, né, com essas projeções a longo prazo, né, o INMET ele atua mais na parte de
conscientização, né? Então, uma vez que a gente tem essas questões das normais climatológicas, como eu tinha dito, né? E percebemos e cravamos, vamos dizer assim, que o clima realmente está mudando, né? A nossa proposta, a nossa ideia é justamente conscientizar as pessoas e mostrar que o clima mudou e está mudando, né? Então, e que essas informações cheguem não só aos governos e às organizações, mas também às pessoas, né? Então, conscientizações de vários tipos, não só de além, né, de acompanhar o portal do INMET com os alertas que são emitidos diariamente, né, de previsões de tempo, também acompanhar as previsões de clima e, claro, né, sempre tentar viver de uma forma mais sustentável possível, né, pensando na população em si, né, a gente pensa desde coleta seletiva, se possível, né, tentar reduzir esses impactos para tentar pelo menos auxiliar na nossa adaptação a essa mudança, né, o clima está mudando e agora a gente realmente tem que adaptar e são mudanças que têm que ser feitas urgentemente, né? Justamente por já estarmos observando todos esses impactos em diversos setores, né? Como, não só, igual a gente está vendo na questão dos níveis dos reservatórios, mas na agricultura, na saúde, infraestrutura urbana, né? Principalmente em pessoas, né? Em situações mais vulneráveis, né? Então a gente vê que elas vão ser as que mais serão impactadas por essas mudanças, então utilizar os dados do INMET para mostrar realmente que o clima mudou, vai mudar e que essas organizações e os governos têm que utilizar esses dados para tomarem, né, políticas públicas e também mais sustentáveis para proteger o nosso ecossistema. Perfeito. Excelente. Isso vale para todo mundo, né? Não só para quem está nos organismos, mas para o cidadão comum, para a pessoa que tem interesse em se manter informado. O INMET é uma base de dados bem interessante. Eu, como te falei, sou um usuário forte dos mapas, principalmente dos mapas de condições, os mapas de monitoramento são bem interessantes. Para quem nunca teve acesso, acho que vale a pena acessar sim, o site de vocês, né? Sim, com certeza. Convido a todos a acessarem o portal do INMET. Lá vocês têm todas essas informações, né, de previsões de tempo, clima, emissão de alertas, também acesso a informativos, né, semanais, mensalmente também a gente tem o boletim agroclimatológico, que faz também toda uma análise do mês e a previsão para os próximos meses e os possíveis impactos, principalmente na agricultura, né, mas além disso, claro, utilizar os dados do INMET para gerar pesquisa, né, para gerar informações que depois vão ser utilizadas para todas as pessoas, né? A ideia é isso, né? Os dados são públicos e que a gente use isso para ter um retorno para a nossa sociedade, principalmente, né? Beleza. Deu para entender, Cleverson. Obrigado demais, então, pela tua participação aqui e até uma próxima oportunidade, hein, querido? Eu que agradeço, Denis, mais uma vez a oportunidade, agradeço a todos aí a atenção. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o Cleverson pela participação no podcast. A gente sabe que essa temática envolvendo condições climáticas extremas envolve uma série de situações, desde a própria utilização dos dados em um sentido mais estratégico, mais efetivo, e até mesmo o próprio posicionamento das instituições, dos organismos estaduais, federais, no sentido de ajudar a população, que é a que mais acaba sentindo os efeitos dessas condições em plena transformação que a gente está vendo no nosso país, no nosso mundo, né? Não só no nosso país, mas no nosso mundo, no que se refere às mudanças climáticas. Então é sempre bacana a gente entender a partir de fontes como essa, dessa nossa conversa de hoje. Então é isso, fim de papo. Agradeço a você também que tem acompanhado aqui as conversas aqui no podcast. Compartilhe essa informação, compartilhe o podcast com outros contatos e bora trazer mais gente para cá, tá certo? Então, finalizando, aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio aqui do Analista, uma produção Reator 2. Valeu, gente!